Salve Maria e São José! E aí, meu povo, tudo em paz? 8º dia. Preparadíssimos? Ontem foi muito lindo, né? E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que todos nós desejamos. Nós desejamos deixar de ser escravos do mundo. Nós desejamos ser escravos de amor. E isso é uma graça alcançada de Deus. Só o simples fato da gente conseguir perceber que as coisas do mundo nos afastam de Deus e isso nos deixa triste, isso já é uma grande graça. Porque na grande maioria das vezes nós estávamos envolvidos com as coisas do mundo achando que estava tudo bem. Então perceber o erro já é caminhar mais de 50%. Olha que beleza. E nós estamos no 8º dia, passou assim, né? Não sei se vocês sentiram isso, mas eu senti. Já estamos no 8º dia, já estamos acabando a primeiras 12 dias. Esse é um momento marco. Depois vocês vão ver que vai acelerar mais ainda, tá bom? Então vamos começar invocando a Santíssima Trindade, entregando nossas vidas a Ele, que tanto nos ama. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Vamos lá. Morte do escravo do mundo e do escravo de amor a Maria. Toda vida humana termina com a morte. A vida do que é escravo do mundo, como a do escravo de amor de Maria. Para uns e outros, a morte é absolutamente certa. Entretanto, ela há de vir como um ladrão, em época incerta, para que ela não seja a porta de uma infelicidade eterna. A devoção a Maria nos será garantia segura e abençoada. Ou seja, quando nós nos consagramos, a gente precisa realmente mudar muita coisa, a gente vai ser mudado pela mão da Virgem Maria. Mas o que está em jogo? Qual é a grande graça que nós alcançamos ao estarmos diante da Virgem Maria como escravos de amor? Nós estamos com uma garantia segura de salvação. E isso é algo que a gente precisa viver com intensidade, com verdade. Essa é a parte que nos cabe. Né, Ana Lúcia? Bom dia. A gente precisa fazer com que esse movimento seja um movimento de verdade interior, para que ele possa realmente dar o fruto da salvação, que é uma vida em Jesus Cristo, tá bom? Prelúdios. Estou no meu leito de morte, já na hora suprema. O beijo com amor e ilimitada confiança, o crucifixo do meu terço. Que lindo! Que dia lindo esse, gente! Imagina, Nossa Senhora da Boa Morte, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que lindo, que lindo, que lindo. A gente tem que ter medo de morte não, viu? A gente tem que ter medo do inferno. Isso a gente pode ter medo, sim. Porque é para lá onde a gente realmente mereceria ir. Tamanha a nossa miséria e iniquidade. Só que é o seguinte, quando Deus nos fez, Ele nos fez para amar. Ele nos fez porque Ele queria demais a gente. Então, esse mover de Deus para nos salvar é um mover desejado. Ele nos quer, igual uma mãe quer ficar agarradinha com seu filho. Sabe quando a mãe tem um filhinho pititico assim, e todo mundo quer pegar? E a mãe fica assim, tá, mas só um minutinho, deixa ele acabar aqui de mamar, só um minutinho. Porque a gente quer eles tudo aqui, né? Agarradinho com a gente. É assim que Deus quer a gente, tudo agarradinho com Ele. Tudo juntinho dele, tudo vivendo todas as maravilhas que Ele construiu para nós. Só que nesse momento que a gente está aqui, a gente está naquele período onde a gente fica distante um pouquinho, né? Mas o Pai está de olho, Ele não quer nos perder. Então,
nós católicos precisamos ter confiança de que o céu existe, foi feito para nós, de que o purgatório existe, é necessário, é uma misericórdia para aqueles que ainda não conseguiram se desgrudar das coisas do mundo, limpar-se, mas que o inferno, ele é o lugar daqueles que não são e não quiseram servir a Deus. E servir a Deus é viver plenamente a vontade dele. Então não adianta você querer viver a sua vontade, questionando Deus, porque ele sabe o que é melhor para você. Confia, deixa fluir. Eu costumo ter essas experiências depois que a gente colocou-se à disposição da Virgem Maria para o colégio católico. Eu falei isso ontem para uma professora que nos ajudou. Falei, Nossa Senhora gosta de trabalhar comigo porque ela fala para eu fazer, eu coloco lá e vou fazer. Como eu vou fazer? Eu não sei. Mas eu me coloco inteiramente à disposição de realizar. E essa realização, ela flui. Por quê? Porque ela vai colocando as pessoas certas para me ajudar, ela vai movendo, tudo flui. Porque para Deus, Ele quer o nosso sim. Ele não quer nossos questionamentos, Ele não quer nem a nossa vaidade de querer fazer tudo perfeito. Ele sabe que a gente é limitado. Então, Ele quer que a gente dê o sim. Pensa muito, não. Quando você vê que é algo para Deus, não fica, projetando quantas pessoas vão vir, quantas pessoas vão me aplaudir. Será que as pessoas vão gostar? Será que... Nem se preocupe. Vocês gostaram? Vocês acharam? Não. Faça de coração. Faça por amor. Faça com muita entrega. E tudo mais vai acontecer. E aí você vai perceber a ação de Deus na sua vida de uma forma tão extraordinária que você não terá dúvida mais de que é Ele que está te regendo. É nisso que a gente tem que focar. Não com o medo da morte. Porque às vezes você fala da morte e as pessoas acham um absurdo. Nossa, morte, não fala disso. Deixa isso para lá. Nada disso. A morte é necessária. Ela é o beijo da libertação. Para a gente se encontrar com aquele que nos ama e que nos fez. Não tem que ter medo de morte, não. Vamos lá. Nosso ser, aí ele vai falar do primeiro ponto. O primeiro ponto, a morte é certa para todos. O nosso ser se aspira a viver perenemente. Deus realmente ornara a natureza humana com o dote da imortalidade, condicionada, porém, à observância fiel do seu preceito. Pecaram os nossos primeiros pais, e nossa morte corporal é hoje castigo do pecado. Romanos 6, 23. Assim como ninguém escapa à lei do pecado original, assim igualmente ninguém foge à lei universal da morte. Toma uma aguinha. Tanta coisa boa para pegar, a gente pega a gripe. Pensa. Não tem problema não. O mesmo Jesus e sua mãe imaculada, que não foram atingidos pelo pecado original, um pela natureza mesma da união hipostática da pessoa divina impecável e outro em virtude de singular privilégio, que é a Virgem Maria. Passaram, todavia, pelos umbrais da morte. O escravo do mundo e o escravo do amor de Maria morrerão. É certo que a lei a ambos atinge por igual, mas que diferença nos sentimentos que essa certeza desperta, que é aflição, que é angústia para os que se comprazem nos gozos do mundo, dos quais não se querem separar, porque neles puseram toda a sua felicidade. Não se pode deixar sem dor o que se retém com sumo deleite, diz os santos padres. Mas o escravo de amor de Maria, a certeza da morte é a certeza do paraíso, de termos das dores, o fim das possibilidades do pecado e das trevas do exílio. A certeza da morte é a certeza da vida. Que lindo! Gente, pensa que se nós precisamos ser gestados por Deus para a vida eterna,
Esse processo aqui é um processo inverso na vida humana. Então a gente está deixando de ser jovem, adolescente, para se tornar um bebê recém-nascido e assim gestar, né? Concluir essa gestação aqui na Terra para nascer no céu. Eu falo para vocês, não existe alegria maior do que depois que a gente se confessa e comunga, pensar que a morte pode chegar e desejá-la. Tipo, estou em estado de graça. Senhor, estou pronta. Só que a nossa ignorância é tão grande que a gente acha que isso já bastou. Não. Deus quer o nosso servir, o nosso mover, para que outros, para que nossa missão seja completa. Os outros que estão à nossa volta precisam ser salvos também. Senão, nossa existência aqui não vai ter valido a pena. Só a gente chegar no céu e nossos irmãos, nossos filhos, nossos primos, primas, tios, nossos colegas, nossos amigos. Nós precisamos pensar em todos, porque do contrário seria um mover egoísta. E isso não combina com Deus. Cadê? Segundo ponto, é incerta a hora da morte. A incerteza da hora da morte, comum aos escravos do mundo e aos escravos de amor de Maria, é a graça de que podemos abusar e que podemos usar com sabedoria. Os do mundo abusam dessa incerteza, cuidando que sempre haverá tempo e que, entre mentes, cumpre coroar-se de rosas e gozar a vida. Na juventude, opinam que é preciso viver a mocidade, dela extraindo toda a soma possível de prazer. Na idade madura, acham que é sabedoria reunir riquezas e tranquilidade, que lhes prolongará indefinidamente a existência. Na velhice, esperam sempre viver, ao menos, mais um ano, e então depois pensarão em morrer. E a todos a morte salteia como ladrão noturno que escolhe as horas mais descuidadas. Os escravos de amor de Maria usam como de uma graça da incerteza da morte, porque ouvem a recomendação de Jesus. Estais preparados. Mateus 24, 44. E todos os dias, renovando seus exames de consciência, seus atos de amor e de confiança, rogam sobretudo a Maria, que por eles interceda agora e na hora de nossa morte. E vivem em castidade, choram como se não chorassem, riem como se não se alegrassem, compram como se não possuíssem, usam deste mundo como se não usassem, porque passa rápido a vida. Esse trecho é o trecho de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 29. Destarte, a incerteza da hora da morte lhe faz procurar cada vez com maior ardor, as certezas da graça de Deus, das bênçãos de Maria. Terceiro ponto, a escravidão de amor a Maria, penhor de boa morte. Para todos os riscos deste mundo, procuram os homens fazer seguros contra incêndio, desastres e contra a própria morte. Não para se libertar deles, mas para lhes atenuar os resultados funescos. A escravidão de amor marial é o melhor seguro contra a morte. É o que mais eficientemente conjura suas consequências funestas e que, ao contrário, garante a transformação dessa morte em vida verdadeira. Porque essa devoção é um contínuo morrer a si mesmo. Morrer para os bens da terra, para os gozos da sensualidade, para as satisfações do orgulho. As afeições más não existem já na alma de escravo de amor a Maria.
As lícitas a ela estão entregues, de tal sorte que não haverá na hora da morte nenhuma renúncia custosa. A morte será apenas uma passagem da sala de espera para a sala do eterno banquete. Um contemplar, enfim, sem véus, a realidade que se vivia com a fé. Um amar com supremo gozo o que se desejava ansiosamente. Servir a Maria é sinal de predestinação. Ser verdadeiro escravo de amor a Maria é sinal infalível de predestinação. Colóquio. Vida, doçura e esperança minha, salve. A triste condição da morte é para mim compensada com a vida que me prometeis. A amargura desse transe doloroso, vós o transformareis em doçura de vossa presença. As trevas e angústias com que talvez o tentador me queira lançar no desespero não se hão de dissipar com o vosso amor terníssimo, esperança de minha vida e de minha morte e minha eternidade. Ramalhite. Nossa Senhora das Dores fará da morte de nosso corpo a eterna glória de nossa alma. Que lindo! Vocês estão percebendo? Nossa realidade é uma realidade que nos traz paz. Essa realidade de ser fiel, de ser escravo de amor a Maria, ela não é uma coisa difícil, ela nos traz paz. Mas eu vou dar uma dica aqui. Quer dizer, vou dar um testemunho. Quando eu fiz a quaresma, o retiro, eu não tinha consciência disso, né? E é óbvio, vocês também vão tendo consciência disso ao longo dos anos. Não é assim, virou uma chavinha. Mas lá na frente você vai saber que virou uma chavinha, né? Mas no dia a dia, logo depois que você se consagra, não. E você tem que ler o livro também, né? De São Luís Maria, o Tratado. Mas beleza. O que acontece? O momento que você se consagra, você deseja já estar livre de todas as perseguições. Mas isso aumenta. A perseguição no início, ela aumenta. Por quê? Porque aqueles espíritos estão acostumados em ficar ali do seu lado e você começa a não fazer a vontade dele. Então isso deixa o encardinho bem furioso. Só que aí você vai ter uma força que também não é sua, né? E isso vai te movendo para Deus. Mas aí o encardido, ele aproveita algumas áreas que você talvez não estava ali tão atento. Então, por exemplo, você começa a ter pensamentos, mas principalmente nos sonhos. Às vezes você começa a sonhar com as coisas que você fazia antes. Desculpa, gente, mas está difícil. E aí é importante que você saiba que você não está sozinho nessa. E que os sonhos são áreas que você, não tendo tanto controle, né, se torna mais vulnerável. Mas saiba, se ele está perturbando o meu sonho, é porque eu não estou dando ousadia. Só um minutinho, gente, peraí. Vamos lá. Agora com uma voz melhorzinha, né? Bora lá. Desculpa, Ana. Então, o que acontece? Quando nós estamos diante dessa consagração, lembrem-se, vocês não têm mais, o demônio não tem mais poder sobre a sua vida. Então, quando começarem a acontecer as coisas que você vai sentindo que, nossa, eu tenho medo, não preocupe, simplesmente coloque na sua mente: eu sou de Maria e Maria é minha. E fala mesmo, verbaliza. Que ousadia é essa, encardido? Acaso não sabeis de que eu sou filha? Acaso você não sabe quem é a minha dona? E você verá a ação de Deus sobre a sua alma, de tal maneira que você não terá mais medo nem receio, tá bom? Vamos ao Santo Evangelho? O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor. Quanto ao dia e à hora, porém, ninguém o sabe, nem os anjos do céu, mas somente o Pai. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias que precederam o dilúvio, estavam os homens comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não entenderam enquanto não veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, de dois que estiverem no campo, um será tomado e o outro deixado. Duas mulheres estiverem moendo o moinho, uma será tomada e outra será deixada. Velai, portanto. Porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas sabei que se o pai de família soubesse a hora que haveria de vir o ladrão, vigiaria sem dúvida e não deixaria de invadir a sua casa. Por isso, estais atentos, porque não sabeis em que hora há de vir o Filho do Homem. Quem crê que é servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor constituiu sobre sua família, para que lhes dê de comer a tempo, quem crê? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor achar ocupado quando vier. Na verdade, eu vos digo que ele o constituirá administrador de todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser no seu coração: meu Senhor tarda em vir, e começar a maltratar seus companheiros e a comer e beber com os que se embriagam, virá o Senhor daquele servo, no dia em que ele não espera, e uma hora inesperada, removê-lo-á e porá a sua parte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Tá vendo como é que o ocupado significa estar agradando a Deus? Porque o que Deus está dizendo aqui? Nós, como servos, nós precisamos estar trabalhando. Ide, vá em paz e que o Senhor vos acompanhe. Vá testemunhar a graça de Deus. Vá levar aos seus irmãos que o reino do céu está chegando. Vá e anuncie, fale da Virgem Maria, fale de que Deus não se agrada desse tipo de comportamento. Vá, mas não pare. Não pare nunca, porque Deus nos quer trabalhando, nos quer agindo para que mais filhos dele estejam com ele no céu. Lembra que ele é um Deus que quer todos os seus filhos pertinho? Então, não desperdice tempo. O tempo aqui do trabalho será recompensado lá na eternidade. Não pense, eu estou cansada. Não pense, ninguém está me dando atenção. Eu falo e está todo mundo olhando para as paredes. Não se preocupe. Fale como Santo Antônio, quando viu que estavam todos ali, não preocupados com o que ele estava dizendo. E ele começa a falar e os peixes se levantam e querem ouvi-lo. Experimente agir na pequenez e permita que Deus faça o extraordinário. Mas não pare de querer evangelizar. Não pare de querer falar do quanto Deus age através de você. Porque Ele vai agir com muito amor. Tá bom? Imitação de Cristo. Reflexões sobre a morte. Que ditoso e prudente é aquele que procura ser na vida qual deseja que Deus o ache na morte. Grande confiança lhe darão de morrer felizmente o perfeito desprezo do mundo, o ardente desejo de aproveitar nas virtudes o amor de observância, o trabalho na penitência, a prontidão da obediência, a negação de si mesmo, a paciência em toda adversidade, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo.
muito bem podes fazer enquanto tens saúde. Porém, quando estiveres enfermos, não sei o que poderás. Poucos se emendam com as enfermidades, e os que andam em muitas peregrinações raras vezes chegam a ser santos. Quem se lembrará de ti depois da morte? E quem rogará por ti? Faze agora o que puderes, pois não sabes quando morrerás, nem o que te acontecerá depois da morte. Enquanto tens tempo, entesoura riquezas imortais. Seja teu único cuidado tratar de sua salvação e das coisas de Deus. Obtém agora por amigos os santos de Deus, venerando suas moradas eternas. Lucas 16, 9. Vive como hóspede e peregrino sobre essa terra, a quem nada interessam os negócios do mundo. Conserva o teu coração livre e levantado a Deus, porque não tens aqui domicílio permanente. Hebreus 13, 24. E Ele endereça tuas orações e gemidos, cada dia com lágrimas, para que mereça tua alma, depois da morte, passar ditosamente ao Senhor. Que lindo! Imagina, gente, que alegria nossa poder estar nessa bênção que é viver para Deus. E ele fala, faze, trabalha, não desanima, apoie-se na vida dos santos, para que vocês entendam que é possível ser santo. É claro que nós temos grandes limitações, não pense nelas, se aproxime das virtudes, busque compreender quais são as virtudes: paciência, obediência, gratidão, bondade. Ame principalmente aquele que está sendo mais difícil, porque é justamente este que te santifica. Padre Pio um dia tinha recebido um rapaz que queria muito e veio de muito longe para se confessar. E não tendo tempo de se confessar com ele, percebendo que Padre Pio estava indo embora, ele gritou bem alto: Padre Pio, eu vim de tão longe para me confessar com o Senhor, me dê pelo menos uma palavra. E Padre Pio olhou para ele e falou: salva-te, salva a tua alma. Não tem jeito de salvar a nossa alma e viver na escuridão. Aonde nós estivermos aqui, na hora da nossa morte, é onde nós seremos julgados. O que estivermos fazendo vai compensar. Deus não olha para os pecados perdoados. Ele olha para o que você fez daqui para frente. Mas lembre-se, na sua caminhada, o que vai valer é o quanto você se esforçou, de coração. Eu tinha um colega de trabalho que ele era aquele homem muito forte fisicamente e no comportamento, sabe? Aquela pessoa extremamente decidida, determinada e fazia de tudo. E aí um dia ele foi mexendo no telhado lá da fábrica e uma casa de marimbondo foi mexida e acabou picando ele tinha alergia. E aí deram um antialérgico e pediram para um rapaz que trabalhava nessa fábrica para levá-lo até o hospital. Esse rapaz, ele tinha HIV. Ele ficava sempre fazendo serviços ali que eram pontuais para, justamente evitar que ele tivesse trabalhos manuais, que pudesse machucá-lo, enfim. Considerando toda a situação dele, ele era um grande ajudante de todas as áreas. E aí, muito solícito, foi lá levar. E esse rapaz, ele não queria que ele levasse. Ele queria que ele dirigisse. Falou: homem nenhum vai dirigir para mim, não. E o outro que estava confiado a ele, essa responsabilidade, falou: não, eu vou dirigir. Ele falou: não vai não. Só que na ida, ele falou: tudo bem. Quando chegou lá,
o médico orientou. Falou, olha, eu vou te dar aqui um remédio, mas você não pode dirigir. Ele falou, não, eu vou dirigir. Não, não pode, você pode ficar muito cansado, você não pode dirigir. Pois bem, quando chegou lá, na hora do carro, ele de novo não aceitou que um homem dirigisse para ele. Mal sabia ele que aquele momento era Deus preparando para que ele trabalhasse a humildade, para que ele trabalhasse o desapego com as seguranças que o mundo dava a ele através da força, de todo o entendimento que ele tinha. Deus estava dando a ele uma última oportunidade de aprender e de viver para Deus. Naquele momento, ele foi dirigindo, dormiu no volante, bateu o carro. O nosso colega que tinha HIV não morreu, não teve nenhuma lesão. Ele morreu na hora, por causa de uma picada de marimbondo. Foi a picada de marimbondo? Não, foi o orgulho. Então a gente precisa aproveitar o dia de hoje para a gente fazer toda a vontade de Deus e não a nossa. E assim não correr o risco de deixar este mundo com nada que não seja elevado, nada que não nos deixe com o coração ao alto. Vamos à leitura de Montfort. Maria, necessária para conseguirmos nosso último fim. Deve-se concluir que, sendo a Santíssima Virgem necessária a Deus, por uma necessidade chamada hipotética, em consequência de sua vontade, é ela muito mais necessária aos homens do que atinjam seu último fim, para que atinjam o seu último fim. É preciso, pois, não confundir a devoção à Santíssima Virgem Nossa Senhora com a devoção aos outros santos, como se a primeira não fosse muito mais necessária, ou como se fosse de mera superrogação. O douto e piedoso Soares, da Companhia de Jesus, o erudito e devoto Justo Lípcio, doutor de Lovaina, e muitos outros provaram que, de um modo irrefutável, apoiando-se na opinião dos santos padres da Igreja, entre outros Santo Agostinho, Santo Efrem, Diácono de Enessa, São Cirilo de Jerusalém, São Germano de Constantinopla, São João Damasceno, de Santo Anselmo, de São Bernardo, de São Bernardino, de Santo Tomás de Aquino, de São Boaventura, que a devoção à Santíssima Virgem é necessária à salvação, que é um sinal infalível de reprovação, como se reconheceram vários hereges, não ter estima e amor à Virgem Maria, e que, pelo contrário, é sinal infalível de predestinação, ser-lhe inteiro e verdadeiramente dedicado ou devoto. Provam-nos as figuras e palavras do Antigo e Novo Testamento, confirmando-nos o parecer e os exemplos dos santos, ensinando-nos e demonstrando-nos a razão e a experiência, até o próprio demônio e seus secazes, compelidos pela força da verdade, têm se visto muitas vezes forçados a confessá-lo, mau grado seu. De todas as passagens dos santos padres e santos doutores da Igreja, compiladas por mim para provar esta verdade, só citarei uma, para não ser prolixo. Ser vosso devoto, ó Virgem Santíssima de São João Damasceno, é uma arma de salvação que Deus dá àqueles que quer salvar. Ser seu devoto, ó Virgem Santíssima, é uma arma de salvação que Deus dá àqueles que quer salvar. São João Damasceno. Rogai por nós, né? São João Damasceno. Ah, não acredito. Acabou. Eu não sei de vocês, mas eu sofro. Eu amo isso aqui, gente. Faço por amor mesmo, porque é muito bom a gente saber que nós temos uma mãe, que ela é tão poderosa, que ela nos ama tanto,
como ela quer que cada um de nós possa estar protegido pelo manto dela. Como um filho que fica com medo e vai correndo ao encontro das pernas da mãe e ali fica abraçadinho, confiando que está protegido, que está seguro. É assim que eu me sinto. É assim que vocês se sentirão também. Vamos lá. Oi, Marina, tudo bem? Bom dia. Que Nossa Senhora, que é Mãe e Rainha, nos abençoe, nos guarde e proteja. E nos livre sempre de todos os males visíveis e invisíveis. Que bênção ter a oportunidade de estar participando deste momento de tão grande aprendizado. A gente agradece também. O aprendizado vem para nós também, da mesma forma. É muito lindo que São Luís Maria Grimond de Montfort possa estar conosco, nos auxiliando. Se vocês tiverem dúvida, também pode contar comigo. Anotem, coloquem no particular, no privado, e eu estarei conversando com os padres, pedindo orientação, caso algo não esteja aqui bem claro, tá bom? Então, abaixemos as nossas cabeças, nos preparemos para receber as bênçãos do Espírito Santo e da Virgem Maria. E de Deus, nosso Pai, Santíssima Trindade. Vinde, ó Santo Espírito, as nossas almas visitai, enchei os nossos corações com a vossa graça divinal. Vós sois chamado o intercessor, o dom de Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai nosso entender e em nós vertei o vosso amor. Com vossa graça eternal, o fraco em nós robustecei, nosso inimigo repeli, e dai-nos logo vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Fazei-nos conhecer o Pai, e ao Filho revelai também. E que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai, e ao Filho que ressuscitou, e ao Espírito Santo de Deus, por infinitos séculos. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz, a ave nos saúda, funda-nos na paz, e de Eva nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a gema ao réu e dá aos cegos luz, dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz em nós descer, quem por nós nascido, quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, o caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor e ao Cristo também, ao Consolador igualmente. Amém. E acabamos mais um dia, com a alegria de saber que estamos caminhando para sermos salvos e estarmos um dia na glória eterna. Vivemos como se nós não precisássemos, mas façamos tudo para agradar a Deus, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que Nossa Senhora proteja e que Deus, na sua infinita misericórdia, nos dê a graça de estarmos aqui amanhã. Um beijo e até!